Você sabe por que a idolatria é algo tão abominável para Deus? Hoje nós vamos falar sobre o que está por detrás da idolatria, a face oculta da idolatria. Fique conosco, esse vídeo vai ser muito interessante. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, uma alegria, uma satisfação estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus com você. Isso para nós é a razão de ser deste canal. Nós queremos compartilhar a palavra de Deus com você para que você seja edificado em Cristo Jesus. E hoje nós queremos falar sobre um aspecto da vida cristã que é o cuidado que nós temos que ter com a idolatria. Nós vamos falar sobre a face oculta da idolatria. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero convidar você, se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e se você gostar desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, seus irmãos em Cristo, seus familiares, porque ao compartilhar esse vídeo você também vai dar oportunidade de que outras pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Muito bem, vamos lá falar sobre este aspecto então que nós temos que ter muito cuidado na nossa vida, que é a questão da idolatria. O apóstolo Paulo, ele diz para a igreja em Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 10, versículo 14, ele diz que eles devem fugir da idolatria. Isso é uma afirmação bem forte, né? Por que nós temos que então fugir da idolatria? Bom, nós temos um texto de Gálatas, também do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículos 19 e 20, que ali está a relação, a lista das obras da carne. E é interessante que nessa lista, nessa relação, a idolatria aparece ali também. A idolatria aparece como uma das obras da carne. O apóstolo Paulo também afirma que aquele que é idólatra, ele não vai herdar o reino de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, onde ele diz o seguinte: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja só o que ele diz aqui: nem imorais, nem idólatras herdarão o reino de Deus. Então é uma advertência muito séria em relação à questão da idolatria. O livro de Apocalipse também enfatiza e confirma essa realidade. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim o texto: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós temos que ter cuidado com a idolatria. O apóstolo Paulo diz que nós temos que fugir da idolatria, né? E nós temos que fazer isso porque ela está na relação das obras da carne e porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então isso é o que nós também precisamos entender sobre isso. E outro aspecto que nós precisamos entender é o que está por detrás, né, da idolatria. O que está por detrás de um ídolo? O apóstolo Paulo também, na sua epístola aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, também fala sobre isso e ele traz aqui uma informação nova que é importante nós levarmos em consideração também. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 e 20. O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não, versículo 20, não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. O apóstolo Paulo está dizendo que quando uma pessoa faz uma oferenda a um ídolo, traz uma oferta, um sacrifício, seja o que for, a um ídolo, esta pessoa então está, na verdade, fazendo uma oferta, uma oferenda, um sacrifício a um demônio.
Então nós podemos entender daqui, falando sobre essa face oculta da idolatria, que por detrás dos ídolos, por detrás de um ídolo, existem ali demônios que atuam através daquela imagem. E isso é algo muito sério. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que fugir da idolatria e as pessoas que são idólatras não herdarão o reino de Deus. E o apóstolo João também diz, em 1 João capítulo 5, versículo 21, que nós temos que ter cuidado com a idolatria. Então, nós, meus irmãos, precisamos estar atentos a isso, a esta realidade. A face oculta da idolatria é esta: por detrás de uma imagem, de um ídolo, existe um demônio ou existem demônios. Mas aí você pode dizer o seguinte: pastor, mas eu não sou idólatra, né? E de fato, nós crentes não adoramos uma imagem de madeira ou de pedra, né? Mas um ídolo, ele pode surgir também na vida do cristão de uma forma muito sutil e oculta. Por que eu estou dizendo isso? Porque um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Tudo aquilo que vem em primeiro lugar na minha vida. Então, nós crentes, nós não adoramos imagens, ídolos e assim por diante. Mas às vezes nós podemos, como crentes mesmo, cultivar no nosso coração algum tipo de ídolo. E eu quero abordar aqui 3 tipos de ídolos que nós podemos guardar no nosso coração e que nós temos que ter cuidado para não fazermos isso. O primeiro ídolo que eu quero abordar aqui é o apego exagerado ao dinheiro. Isso também pode ser um ídolo na nossa vida. A avareza, ela é uma forma de idolatria. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, ele diz o seguinte: portanto, façam morrer o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o apego exagerado ao dinheiro, a avareza, é uma idolatria, diz o apóstolo Paulo. E nós, como crentes, não podemos cultivar isso, nós não podemos estar associados a isso. O Senhor Jesus também, ele nos disse que é impossível a pessoa servir ao dinheiro e servir a Deus. Olha o que ele diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ele está falando de dinheiro aqui, de riquezas. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. E ele conclui dizendo: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, o dinheiro, muitas vezes, pode se tornar um ídolo na vida do cristão. E nós temos que ter esse cuidado, nós temos que fugir desse tipo de idolatria. O segundo tipo de idolatria que nós, como crentes, podemos cultivar na nossa vida é a valorização demasiada de uma pessoa. Nós temos que evitar isso. Tá? E nós temos aqui 2 exemplos que eu quero destacar na palavra de Deus. Um exemplo negativo e um exemplo positivo. O exemplo negativo era Moisés. Moisés se tornou um ídolo para o povo de Israel depois que ele saiu do Egito. Se você lembra da história, né? O povo de Israel saiu do Egito, marchando de forma gloriosa e destemida, mas antes o que havia acontecido? Deus tinha operado milagres poderosos através da vida de Moisés. E aí então eles começaram a marchar, caminhar em direção à terra prometida, a Canaã, a terra que o Senhor havia prometido para eles, a terra que mana leite e mel, como diz a palavra de Deus. E o que aconteceu? 3 meses depois que eles haviam saído do Egito, eles acamparam em frente ao Monte Sinai. E Moisés subiu ao Monte Sinai para receber instruções de Deus a respeito das leis, dos mandamentos, e foi ali que ele recebeu, inclusive, os 10 mandamentos. Só que Moisés demorou demais ali, ou melhor, demais não, demorou demais para o povo de Israel.
Moisés ficou 40 dias lá. Nesses 40 dias ele não comeu, não bebeu nada, esteve na presença do Senhor recebendo instruções do Senhor. E o texto de Êxodo, capítulo 32, no versículo 1, nos traz aqui uma informação muito interessante. O texto diz o seguinte: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Veja aqui que eles pedem para que Arão faça deuses para eles, deuses, imagens, ídolos. E Arão faz um bezerro de ouro, conforme o texto nos mostra depois. O texto aqui, esse versículo que nós acabamos de ler, ele nos mostra que eles não estavam trocando Deus por aquele ídolo. Eles estavam trocando Moisés por aquele ídolo. Veja que eles dizem aqui, né, quanto a este Moisés, né, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Então, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Então, eles trocam Moisés pelo ídolo, pelo bezerro de ouro. Então, na verdade, Moisés era um ídolo na vida deles. Eles não estavam seguindo a Deus, de fato. Eles estavam seguindo Moisés. E muitas vezes isso acontece dentro do contexto evangélico. Pessoas que não seguem a Deus, seguem homens, seguem líderes, seguem pastores, seguem pessoas e não seguem a Deus. E aí, quando essa pessoa cai, quando essa pessoa não está mais, quando essa pessoa mostra que é humana, ou seja, mostra que é pecadora, essa pessoa se afasta do Senhor ou busca um novo ídolo para colocar naquele lugar. Então nós temos que adorar e cultuar somente a Deus. Nós não podemos ter ídolos no nosso coração. E a valorização demasiada de uma pessoa é uma forma de idolatria. Então esse é um exemplo negativo que nós temos nas Escrituras. O exemplo positivo que nós temos nas Escrituras é o exemplo de Isaac e Abraão. Por que eu digo que é um exemplo positivo? Porque quando Abraão ele começou a sua peregrinação em Canaã, Deus disse para ele que faria dele uma grande nação e que ele teria um filho e que esse filho seria o seu herdeiro. E de fato, depois de uma espera de 25 anos, esse filho nasceu e esse filho se chamava Isaac. E um dia Deus pôs a prova a Abraão. E essa prova está lá em Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2. E o texto diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, veja o que Deus diz aqui, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Veja que Deus diz aqui: pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Aqui, meus irmãos, nós podemos entender aqui que talvez Abraão estivesse valorizando em extremo a vida de Isaque. Veja só que Abraão havia peregrinado durante 25 anos na terra de Canaã, esperando a promessa do pai, a promessa de um filho, de um herdeiro. E quando esse filho vem, esse filho se torna alguém extremamente valorizado, alguém extremamente amado. Eu não estou dizendo que nós não devemos amar os nossos filhos, os nossos cônjuges, né? As pessoas com quem nós convivemos. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós não podemos colocar estas pessoas no lugar de Deus em termos de importância e de valorização. Muitas vezes nós, como crentes, podemos fazer isso. Podemos valorizar mais os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos pais, do que a Deus. E aqui Deus prova a Abraão. Deus queria ver se de fato ele tinha um coração temente a ele e colocava ele em primeiro lugar. E Abraão foi, subiu no monte, e quando estava para sacrificar o seu filho, Deus disse para ele: basta, Arão, não precisa fazer isso. Eu agora vejo que eu estou, de fato, em primeiro lugar no seu coração. Meu irmão e minha irmã, às vezes, um filho, um pai, uma mãe, passa por um período de enfermidade, de doença, e nós ficamos com aquele receio de perder o nosso ente querido,
Muitas vezes Deus está usando tudo isso para provar o nosso coração, para ver quem de fato ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Meu irmão e minha irmã, se você consagrou o seu filho, a sua filha a Deus, este filho, essa filha pertence a Deus, não pertence mais a você. Você tem que colocar o Senhor em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. A valorização extrema, demasiada de uma pessoa pode ser uma forma de idolatria na nossa vida. O terceiro tipo de idolatria, terceiro e último tipo de idolatria, é a preocupação extrema com a imagem pessoal. Aqui é a idolatria do ego, meu irmão. O eu do indivíduo é a coisa mais importante nesse mundo para ele. Certa vez o rei Saul recebeu uma ordem de Deus através de Samuel, dizendo que ele fosse lutar contra os amalequitas e exterminasse os amalequitas porque eles haviam tentado exterminar o povo de Israel. E Deus havia prometido que iria retribuir isso aos amalequitas. E Deus deu a ordem para que Saul fosse lá e fizesse guerra contra os amalequitas. E Saul foi, de fato, matou todas as pessoas, mulheres, crianças, e trouxe os bois para fazer sacrifícios e ofertas a Deus. E Deus olha isso e não se agrada de nada disso. Por que Deus não se agradou disso? Porque Deus havia dado uma ordem para Saul. E Saul não cumpriu essa ordem porque ele estava mais preocupado consigo mesmo. Deus então adverte Samuel e diz para Samuel que vai colocar outra pessoa como rei sobre Israel. E Samuel então vai e se dirige a Saul, vai em busca de Saul para dizer isso para ele. Só que quando Saul retorna dessa guerra, diz a palavra de Deus ali em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 12, que Saul havia chegado e ele tinha ido até o Monte Carmelo e ali havia erigido, construído uma imagem em sua honra. Veja só, ele havia levantado um memorial em sua honra. Nós não sabemos exatamente o que era isso, mas ele havia construído algo em homenagem à sua pessoa. E aí depois, quando ele é confrontado e ele reconhece que pecou, ele diz para Samuel que ele havia feito isso porque ele havia temido os homens que tinham ido à guerra com ele. E por que ele fez isso, meu irmão e minha irmã? Porque, na verdade, ele queria agradar aquelas pessoas. Ele estava preocupado com a sua imagem, com a sua reputação. Aqueles animais que eles trouxeram para ser sacrificados, a maioria daqueles animais eles seriam comidos por eles mesmos. Por que eu digo isso? Porque eles iam oferecer sacrifícios de paz, sacrifícios de comunhão. Esse sacrifício era, na verdade, assado e comido, cozinhado e comido pelo ofertante e pelo sacerdote. Então, eles iam fazer, na verdade, um grande banquete com aqueles animais. Então, tudo isso era hipocrisia. Eles não trouxeram aqueles animais para oferecer ao Senhor. Eles trouxeram aqueles animais porque Saul deu ouvidos ao povo que estava com ele, estava mais preocupado com a sua imagem e queria fazer uma grande festa depois, comendo o sacrifício daqueles animais. E aí então vem a palavra de Deus para Saul. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, diz assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Veja que o texto diz que a obstinação é como a idolatria. A obstinação, a teimosia em busca da sua imagem pessoal. Era o que Saul estava preocupado, com a sua imagem pessoal. Hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas estão extremamente preocupadas com a sua imagem pessoal. Principalmente com a questão das redes sociais, as pessoas estão mais preocupadas com a sua própria imagem. Hoje no mundo é mais importante parecer do que ser. Hoje no mundo não importa a essência, o que importa é a imagem. Isso está errado diante de Deus. Isso é uma forma de idolatria, é a idolatria do ego, onde nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar de nós o tempo todo. E não com aquilo que Deus está pensando de nós. Meu irmão e minha irmã, o que Deus está pensando de você? Reflita sobre isso. Às vezes nós estamos mais preocupados
com aquilo que as pessoas pensam de nós, mas nós temos que estar mais preocupados com aquilo que Deus pensa de nós, meu irmão e minha irmã. Então essa preocupação extrema com a imagem pessoal é uma forma de idolatria, que nós temos que ter cuidado. E também a questão da valorização demasiada de uma pessoa, seja de um líder, de um pastor, ou de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, também é uma forma de idolatria. E a questão da avareza, o apego exagerado ao dinheiro, também é uma forma de idolatria. São ídolos que nós precisamos remover da nossa vida. Então nós precisamos examinar o nosso coração para nos certificarmos que o Senhor Jesus ocupa de fato o primeiro lugar nas nossas vidas. Para nós, cristãos, essa idolatria sutil e oculta, ela é uma forma de mundanismo. E aqui nós podemos fazer então uma distinção em relação aos idólatras e em relação aos cristãos. A face oculta da idolatria para os idólatras são os demônios que atuam por detrás dessas imagens. E a face oculta da idolatria para os cristãos é o mundanismo manifestado no apego ao dinheiro, na valorização de pessoas ou na busca por uma imagem melhor diante dos outros. Pense sobre isso, meu irmão e minha irmã. Será que nós temos ídolos no nosso coração? Será que estamos preocupados demais com o dinheiro? Será que estamos valorizando demasiadamente pessoas do que a Deus? Será que nós estamos mais preocupados com a nossa imagem do que com aquilo que Deus pensa de nós? Reflita sobre isso. E se você descobrir que tem alguma forma de mundanismo no seu coração, ou uma forma de idolatria, que é a mesma coisa, seja avareza, seja valorização extrema de pessoas, ou preocupação exagerada com a sua imagem, seja o que for, peça perdão ao Senhor. Peça perdão a Deus, confesse isso como um pecado e diga para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor ocupe o primeiro lugar na minha vida, Deus. Que o Senhor ocupe o primeiro lugar no meu coração. Quem deve estar no trono do teu coração é o Senhor, meu irmão. Não é o dinheiro, não são as pessoas e nem você mesmo, nem a sua própria imagem. É o Senhor que tem que estar ocupando o primeiro lugar no teu coração. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja edificado através dessa palavra. Eu quero, meu irmão, orar e interceder por você, para que Deus o abençoe e lhe dê clareza e lhe dê entendimento. Querido Deus, abençoa cada um aqui, Senhor Deus, que assistiu esse vídeo até agora, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, dê clareza, dê entendimento e dê sabedoria, dê discernimento, Senhor, para saber se há, ó Deus, no coração de cada um de nós um ídolo ou uma imagem, Senhor. Nos perdoa se há, ó Deus, no coração de algum aqui, Senhor, alguma pessoa que nos assiste hoje, Senhor. Se há alguma imagem, se há, ó Deus, algum ídolo, Senhor Deus, no coração. Perdoa, Senhor. Purifica, limpa, Senhor. Que o Senhor venha ocupar o primeiro lugar no nosso coração, Deus. Também quero te pedir para aqueles que estão assistindo esse vídeo, Senhor, e que ainda têm se curvado diante de um ídolo, de uma imagem de pedra, de pau, de metal, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, também liberte, Senhor Deus, dessas amarras espirituais, desses demônios que atuam por detrás dessas imagens, Senhor. Traz clareza, entendimento, sabedoria também, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e peço isso. E peço a tua bênção sobre cada pessoa que está aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te dê discernimento e sabedoria. Fique bem, fique em paz, fique com o Senhor Jesus.